Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá dar uma continuidade dentro dessa primeira olhada para gráfico, primeira noçãozinha de gráfico que a gente falou. Vamos passar agora para um próximo ponto e ver esse gráfico já com um desenho de uma função, né? Então, por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui primeiro, vamos fazer assim, vamos começar aqui bem bonitinho, bem devagarzinho. Vamos pegar alguns pontos no gráfico. Imagine que eu tenho um ponto aqui. Vamos fazer isso diferente. Vamos pegar do ladinho aqui para ficar mais. Esse ponto aqui. Digamos que esse ponto seja o ponto A. Imagine que aqui eu tenho 1 para x, 2 para x, 3 para x, 4 para x e assim por diante. Então traço uma reta na vertical que passa pelo ponto, ele vai achar o eixo x, que é o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Então a gente descobre que o x do ponto A é 3. Então a gente coloca entre parênteses aqui o x. Traçando uma reta na horizontal, a gente vai achar o eixo da vertical, ou seja, a gente vai achar o eixo y, né? A gente vai achar o eixo y. E ao encontrar o eixo y, a gente percebe que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e assim por diante. Não é isso? Lembrando que o encontro de x com y é zero, tá? Então esse valor de ao traçar a reta horizontal que passa pelo ponto A, eu encontro o valor de 2 para y. Então o y do ponto A é 2, tá? Então significa, vou escrever aqui em cima, A tem par ordenado 3 para x e 2 para y. Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria dizer que se fosse um ponto de uma função, quando x é 3, o y é 2. Lembrando que na função f de x é igual a y. Isso significa tudo a mesma coisa, desde que eu esteja falando que esses valores são valores de uma função, né? Então veja só, vamos colocar aqui um outro ponto, vamos dizer que o ponto esteja aqui. Quando eu traço uma reta na vertical para esse ponto, vamos dizer que seja o ponto B, eu vou achar, veja, menos 1 para x, menos 2 para x, menos 3 para x. Então quer dizer que o B tem um valor de menos 3 para x, né? Quando eu traço uma reta na horizontal que toca o eixo y, eu vou perceber que o valor de y é mais 1. Então o y é mais 1. Beleza? Começa a ficar fácil depois de um tempo, né? E para terminar aqui, salientar novamente os pontos onde estão no eixo X. Quando está no eixo X, a gente percebe que, ó, já está na cara ali que o X é 5, né? Tá bem certinho na marcação ali do quadradinho. Então, o X é 5 e o Y, se eu fosse traçar a reta na horizontal, onde que eu acho o Y? O Y está no zero. Então esse ponto, vamos dizer que seja o ponto C, ele tem como x 5 e o y 0. Se eu pegasse esse ponto aqui, ó, ele tem como já está em cima do 2, fácil, então esse ponto D, vamos dizer, o x é 2 e o y é 0. Então tá tocando o eixo x, então é sinal que o y é 0. Se eu pegasse esse ponto aqui, veja que é menos 1 aqui para y, menos 2 para y. Então ele já está em cima do y. Então para y é menos 2. Mas está tocando o eixo y. Então quando eu vou tentar procurar o valor de x, o x é 0. Então esse ponto, vamos dizer que seja o ponto E. O x é 0 e o y é menos 2. Se eu pegasse esse ponto aqui, ó, está no eixo y. Se está no eixo y, quando eu vou procurar o x, eu vou trazer e vou achar o x igual a 0. Então eu vou perceber assim que o ponto F, digamos assim, o x é 0 e o y está aqui já em cima. O y é 4. Certo? Show!